Quem dirige veículo pesado sabe. Em um segundo, tudo pode mudar. Você tá lá dirigindo de boa, chuvinha leve, mas nada demais. Tá dentro do tempo previsto da viagem, curtindo a paisagem, até que acaba se distraindo e entrando numa curva acima da velocidade. Pessoal, uma pequena desatenção pode acabar num acidente feio. Por isso, na Remen de hoje, vamos falar sobre duas situações que podem mudar completamente uma operação em questão de segundos: o tombamento e o atolamento. São situações diferentes, mas que têm algo em comum. Ambas podem ser evitadas. E é isso que vamos ver a partir de agora. O tombamento é um dos acidentes mais graves que podem ocorrer numa operação, sendo responsável por cerca de 10% das mortes em acidentes envolvendo caminhões. E além do risco à vida, um tombamento ainda pode provocar danos à carga e ao veículo, gerando impactos financeiros significativos, impacto ambiental, exposição das marcas envolvidas e até paralisação da operação. Por isso, entender como o tombamento acontece é fundamental para evitá-lo. Em curvas e manobras, o peso da carga é transferido do lado interno para o lado externo da curva. Quando a carga nos pneus internos é zerada, eles perdem contato com o solo. A partir desse ponto, o tombamento se torna irreversível. E isso pode acontecer sem que o veículo derrape. O negócio é tão grave que em um tombamento, mesmo com um cinto de segurança, o condutor poderá sofrer vários ferimentos. Pense que caminhões são altos, estreitos e precisam de pouca aceleração lateral para perder estabilidade, devido à elevada altura do veículo somado ao processo de carregamento, tornando a densidade da carga mais elevada na parte superior. Com isso, o centro de gravidade do conjunto acaba ficando muito alto, elevando o risco de tombamento em curvas, alças de acesso, pequenos desníveis de pistas dos acostamentos ou até mesmo em leves movimentações com o volante. Exclusivamente para o transporte de granéis líquidos, como é o caso dos combustíveis, temos um fenômeno conhecido como efeito slosh. Ele acontece quando um tanque de qualquer formato está parcialmente carregado. O movimento livre do líquido influencia diretamente na estabilidade e gera o efeito slosh. No caso do biodiesel, transportado em CT, tipo super bitrem, o espaço vazio maior dentro do tanque favorece essa movimentação, exigindo um gerenciamento de risco ainda mais criterioso. E o efeito chicote, você já conhece? Ele ocorre quando a traseira de um caminhão articulado, especialmente bitrens, rodotrens, oscila lateralmente com força superior ao atrito das rodas do cavalo, causando instabilidade e alto risco de tombamento. É comum em manobras bruscas, pistas molhadas ou em velocidades inadequadas, sendo mais perigoso quando o veículo está vazio. Para se ter uma noção do risco, um desvio de aproximadamente 1 metro no cavalo mecânico pode gerar um deslocamento lateral de 3 a 3,5 metros no último semi-reboque. E a velocidade complica ainda mais a situação. Com 40 km por hora, o conjunto já apresenta maior instabilidade. E aí, qualquer manobra brusca em velocidade igual ou superior pode ocasionar um tombamento. Vale dizer que esse tipo de acidente acontece com maior frequência em pontos críticos como curvas fechadas sequenciais ou em S, declives e serras, rotatórias e alças de acesso. Por isso, é fundamental reduzir a velocidade antes desses pontos, utilizando a marcha compatível. Lembre-se que a maior eficiência do freio motor ocorre entre 2.000 e 2.200 RPM. E atenção às placas,
Trafegue sempre na velocidade indicada pelo rotograma e pela cerca eletrônica. Imagine um motorista experiente entrando em uma rotatória um pouco acima da velocidade compatível. Ele não percebe que o conjunto começa a inclinar. Para o caso de transportes de combustíveis, o efeito slosh intensifica o movimento da carga. O efeito chicote amplifica o deslocamento traseiro e, em segundos, o tombamento acontece. E tudo isso começou antes da curva, na escolha da velocidade. Além das sinalizações, também é muito importante se manter atento a possíveis obstáculos na via e falhas de outros veículos. Tudo isso pode acontecer. Por isso, a atenção do motorista é fundamental para evitar um tombamento. Bom, já vimos que as condições da pista pedem maior cuidado por parte do motorista. E períodos de chuva ainda aumentam, e muito, outros riscos como atolamento, que pode causar danos ao veículo, exposição a áreas inseguras e acidentes secundários. Na maioria das vezes, essas situações acontecem em função de decisões tomadas sem a devida avaliação do cenário. Então, é essencial redobrar a atenção para acostamentos não pavimentados, vias sem pavimentação ou de piso desconhecido, áreas rurais, acessos a bases e pontos de descarga, tentativas de desviar de alagamentos sem conhecimento do terreno, paradas em locais não autorizados ou mapeados. O solo encharcado combinado com o improviso pode aumentar o risco. Para evitá-lo, siga 3 passos simples: avalie, analise e haja. Primeiro, avalie. É uma rota autorizada ou local autorizado para parada? O solo está encharcado ou com acúmulo de água? Já passei por esse local em situações semelhantes, sem problema? Se houver dúvida, o risco é real. Depois, analise se há condições seguras para seguir. O peso e as condições do veículo são adequados para esse piso? Existe rota alternativa ou possibilidade de aguardar? E por último, haja. Pare somente em locais autorizados. Evite acostamentos, mesmo que pareçam firmes. Não avance em vias de piso desconhecido sob chuva. Pare, sinalize e comunique. Sempre vale a pena solicitar orientação antes de tentar manobras de risco. Muitos tombamentos e atolamentos poderiam ser evitados com uma atitude simples: análise de risco. A estrada muda o tempo todo, o clima muda, as condições mudam, mas a decisão de agir com segurança é sempre sua. Se não for seguro, não faça. Decida com consciência. Volte em segurança. Agora que você sabe mais sobre tombamentos e atolamentos, faça o teste e avalie seus conhecimentos sobre esse tema. Quero começar com uma verdade que nem todo mundo gosta de ouvir. Vamos falar sobre os tombamentos, as causas. Até porque muitas pessoas acham que o tombamento acontece por conta de vários motivos. Do caminhão, da estrada, quando na verdade ele geralmente acontece por conta do comportamento do condutor. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados para que você venha a se resguardar. Meu nome é Altair Brandão, eu sou Master Driver, sou também instrutor, faço parte do time de instrução aqui da Academia PX e hoje nós vamos falar sobre as tecnologias que estão embarcadas nos caminhões que podem contribuir para a sua segurança aí na estrada, para que você faça suas viagens de modo mais seguro e também venha contribuir para um trânsito mais saudável para todos. Fala, motorista. Você perguntou quantos quilômetros o pneu de caminhão pode rodar ou qual o seu prazo? Motivo número 1, a alta velocidade. O motorista então que não se atenta com a velocidade excessiva acaba então se envolvendo em um sinistro e um tombamento. Ele acontece geralmente em curvas e rotatórias, onde o motorista não presta atenção à distribuição da carga, na via, na mudança no tráfego e quando vai precisar ali fazer uma retomada, uma manobra evasiva para retomar a direção, já é tarde, o sinistro vem a acontecer. O segundo motivo é a carga mal distribuída. Quando o motorista faz um carregamento e não acompanha, ou muitas das vezes não tem acesso até a carga também, ele deve estar atento ao peso durante a condução. Nas primeiras horas ali, nos primeiros minutos de condução, deve sentir primeiramente o veículo. Saber se uma carga está bem distribuída é um fator decisório durante a sua condução. E principalmente como você vai adaptar a sua condução
para que ela seja mais segura. Ou seja, às vezes uma carga está muito traseira e isso torna a direção um pouco mais leve. Automaticamente, o motorista também precisa reduzir a velocidade. Exemplo, uma curva que você faz a 60 por hora, você terá que fazer a 40 por hora. Todos esses cuidados é algo essencial para uma direção segura. Já o terceiro motivo é o susto, a reação inesperada quando algo acontece sobre a via. O motorista está lá conduzindo o seu caminhão, de repente um animal entra na frente, uma fechada acontece ou qualquer outro fator venha a sobrepor a via que o motorista está trafegando, é ali que muitos reagem de maneira muito diferente de uma pessoa para outra. Por isso a atenção, estar atento à condução, estar engajado, não utilizar celular, estar 100% conectado com a estrada é indispensável para a direção segura. O motorista ele não pode estar desconecto com a direção por conta que quando isso acontecer, ele pode tanto puxar o volante bruscamente, ele pode frear bruscamente, a carga pode sobrepor até o caminhão, a cabine do caminhão, vindo ali a causar um acidente, um tombamento, que é o assunto que nós estamos falando aqui. Por isso, a atenção deve ser constante. Muitos acidentes acontecem por conta de uma reação inesperada. Minutos antes, isso poderia até ser corrigido quando a atenção plena e o controle emocional está em ação. Nosso quarto motivo é não entender como funciona o sistema anti-tombamento. Quando o motorista não tem o conhecimento, não sabe usar a tecnologia ao seu favor, é aí um grande vilão. Ao invés de ajudar, ele acaba deixando o motorista um pouco mais tranquilo na condução, pode ser um grande fator de risco. Compreender o equipamento, como ele funciona, entender que o motorista tem que estar engajado com a direção sempre é um fator crucial. Então, basicamente, o equipamento ele não trabalha por você. Ele vai, de fato, ele vai usar os parâmetros da via, da velocidade da via, os parâmetros de uma cerca eletrônica numa serra, por exemplo, né, de acordo com a configuração ou a carga que você está transportando. Vale lembrar que muitos condutores, às vezes, quando não entendem como ele funciona, ou entendem e abusam um pouco mais, que é o pior cenário, e aí também que acontece os tombamentos. Por quê? Deixar que ele haja sempre sozinho, ele é um sistema de segurança. Ele vai agir quando o motorista ele não fizer a ação necessária corretiva naquele momento. Então, uma vez que o motorista deixou de reduzir a velocidade numa curva, numa rotatória, numa descida com cerca eletrônica, o sistema vai ativar. Agora, se o motorista usar isso, deixar que o caminhão faça sempre sozinho, pode ser que até um superaquecimento venha acontecer ou acabe ficando mais acomodado na direção e ali está o problema. Quando menos imagina, ele vai estar usando um celular, está mais distraído, com um volume mais alto, esperando que o caminhão faça a ação, mas fatores externos, além da velocidade incompatível, e aí o tombamento pode ser muito mais claro e mais óbvio que vem acontecer. 99% dos sinistros acontecem pela falha humana, ou seja, pela não reação do motorista ou pela distração. Portanto, o motorista profissional ele tem que sempre estar atento às condições da pista. É ele que define que velocidade que ele vai entrar numa curva, numa rotatória, é ele que define o tipo da carga que ele está transportando, mas não o tipo, mas como ele vai transportar, como ele vai amarrar, como ele vai fixar essa carga, como ele vai fazer um checklist em todo o início de viagem, uma retomada de viagem durante o seu deslocamento. Pois a diferença entre um motorista profissional ou não é a consciência técnica. Quer saber mais sobre o tema? A Academia PX tem um curso exclusivo sobre sistema anti-tombamento no transporte, feito para você, motorista que queira se capacitar, se aprimorar e estar por dentro de todas as novidades do setor de transporte, tecnologia e segurança. Não se esqueça de acessar o nosso portal da Academia PX em portal.academiapx.com.br e compartilha, se inscreva no canal. Você já passou por alguma situação de quase tombamento? Deixe nos comentários quais as ações que você tomou sobre isso. Boas rotas e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo motorista. Pessoal, depois desses dois vídeos, um da Raizen e outro da Academia PX, que a gente acabou de assistir, eu não quero repetir o que já foi mostrado, mas quero trazer isso para a nossa realidade aqui na Transjordânia. Porque quando a gente fala de tombamento, a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem do caminhão virando. Mas eu quero que vocês pensem em outra coisa. O tombamento começa antes do caminhão tombar. Começa numa decisão. Às vezes, numa decisão tomada segundos antes. Imagina a situação. Você está numa carreta carregada, conhece a rota, já fez aquela viagem várias vezes. Chega uma curva, a placa permite determinada velocidade. Você está dentro do limite. Pergunto para vocês, isso significa que aquela é necessariamente uma velocidade segura para aquele momento? Não. É isso que está inclusive no nosso Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 43 do CTB determina que, ao regular velocidade
o condutor deve considerar as condições da via, do veículo, da carga, do clima e do trânsito. Ou seja, a placa estabelece limite. Quem estabelece a velocidade adequada para aquela condição é a realidade da estrada. Inclusive, é uma das 5 HDS, dos hábitos de direção segura, a velocidade compatível. E essa diferença é fundamental para quem conduz o veículo pesado, porque uma curva não sabe se você está atrasado. A curva não sabe se você tem 20 anos de experiência. A física, ela não negocia. Agora pensa comigo, você está descendo uma serra, a carreta está carregada, começa uma sequência de curvas. O que um motorista profissional faz? Ele espera chegar na curva para decidir? Não, ele antecipa, administra a velocidade antes, observa a inclinação, lê a sinalização, avalia o comportamento do conjunto e entra na curva já com margem para corrigir alguma coisa que saia do previsto. Porque depois que você entrou rápido demais, a margem diminuiu. E quando a margem acaba, não adianta experiência, coragem ou reflexo. É física, velocidade, massa, força lateral, centro de gravidade. Tudo isso está acontecendo enquanto você está sentado ali, segurando o volante. E tem outro ponto importante para nós. Nós trabalhamos com produtos perigosos. Então a nossa responsabilidade não termina em manter o caminhão na pista. A resolução ANTT número 5.998 de 2022 estabelece requisitos específicos para o transporte rodoviário de produtos perigosos, incluindo condições dos veículos e equipamentos, sinalização, documentação e responsabilidades da operação. Isso significa que o nosso trabalho exige uma percepção de risco maior, porque um veículo pesado transportando produto perigoso precisa chegar ao destino com 3 coisas preservadas: o motorista, o veículo e a carga. Se uma dessas 3 coisas sai do controle, o problema pode deixar de ser apenas nosso. Pode envolver outro motorista, uma família que está passando na rodovia e não tem nada a ver com a operação, uma comunidade ou meio ambiente. Por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão chegando numa curva, vocês estão apenas dirigindo ou estão gerenciando um risco? Essa mudança de pensamento é muito importante, porque dirigir é movimentar o veículo. Conduzir profissionalmente é antecipar o que pode acontecer com o veículo. Existe uma armadilha perigosa para quem já tem muita experiência: a familiaridade. Essa estrada eu conheço, essa curva eu faço toda semana, já passei aqui várias vezes. É justamente aí que precisa tomar cuidado, pessoal. A experiência, ela deve aumentar nossa capacidade de antecipação, nunca nossa confiança a ponto de eliminar a margem de segurança. Agora vamos colocar uma situação real, um exemplo, outro exemplo, né? Choveu, a pista mudou, você está naquela mesma rota de sempre, a curva continua no mesmo lugar, mas a condição não é mais a mesma. Então eu pergunto, se a estrada mudou, por que eu continuaria dirigindo exatamente da mesma maneira? Não deveria. Motorista profissional adapta a condução à condição. E isso vale para chuva, neblina, pista irregular, descida, curva, trânsito intenso, mudança de pavimento ou qualquer situação de condição adversa que reduza a margem de segurança. E tem uma coisa que eu quero que vocês levem para a próxima viagem. Quando perceberem que estão chegando numa situação que exige mais controle, não pensem, será que dá? Pensem, qual margem eu tenho se alguma coisa der errado? Essa pergunta muda tudo, porque segurança não é trabalhar esperando que nada aconteça, é trabalhar preparado para aquilo que pode acontecer. Se precisar reduzir, reduza. Se precisar desacelerar antes da curva, faça antes. Se perceber uma condição anormal no veículo, não normalize. Se a condição da estrada exigir uma mudança de estratégia, mude. Não existe prêmio por chegar 5 minutos antes, mas existe uma consequência muito grande quando a gente perde o controle por tentar ganhar esses 5 minutos. Então, motorista, na próxima vez que você estiver sozinho na cabine e chegar uma curva lá na frente, eu quero que você lembre dos vídeos que acabamos de assistir e faça uma pergunta simples. Eu estou entrando nessa curva com controle ou estou contando com a sorte? Porque existe uma diferença enorme entre os dois. Sorte não é estratégia de segurança. Antecipação é. Respeite as cercas eletrônicas. E é isso que eu espero de cada um aqui.
Não que seja o motorista mais rápido, não que seja o motorista que chegue primeiro, mas que seja aquele motorista que olha uma situação de risco e pensa alguns segundos antes. Eu tenho uma carga perigosa comigo, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho uma família me esperando em casa, eu preciso chegar lá. Porque o objetivo da nossa viagem nunca foi simplesmente chegar ao destino. O objetivo é chegar inteiro, com a carga controlada e sem transformar uma decisão de segundos em uma consequência para a vida inteira. É isso que é segurança na estrada. É isso que é segurança em movimento. Não esperar o risco aparecer, antecipar o risco antes que ele aconteça. Boa viagem para todos vocês e que cada um faça da próxima curva uma decisão consciente.